Quando o vi pela primeira vez, pensei que se tratasse de um caça de última geração muito avançado e fabricado nos Estados Unidos e que de fato isso explicaria todos os avistamentos de OVNIs. Só mais tarde descobri que não era o caso. Estamos olhando para algo sabe pouco maior que uma bola de basquete que está fazendo isso. Testemunhas na Colômbia observaram o objeto planando com determinação até atingir linhas de alta tensão e cair no chão. Quando uma esfera brilhante caiu perto de Buga, na Colômbia, os cientistas pensaram que se tratava apenas de mais um meteoro. Eles estavam enganados. A estrutura metálica impecável do objeto não continha emendas juntas ou sinais de construção. Como uma esfera metálica perfeitamente redonda, sem asas, emendas e sem propulsão visível, pode voar, cientistas a radiografam e encontram 3 conchas aninhadas flutuando em torno de esferas microscópicas e um chip central. Então algo impossível aconteceu. A esfera começou a ganhar peso. 16 libras viraram 22 libras. Nenhum material foi adicionado. A física diz que isso não pode acontecer. Quando pesquisadores alimentaram a IA quântica do Google com os símbolos gravados em sua superfície, os resultados os chocaram profundamente. O que quer que tenha criado esta esfera compreendeu a própria vida e o fez há mais de 12.000 anos. Agora, a questão é quem ou o que criou este objeto e que mensagem ele traz para a humanidade. A bola misteriosa. O céu sobre Buga, Colômbia, explodiu com faíscas em 2 de março de 2025. Testemunhas observaram uma esfera prateada zigue-zagueando pelo ar, com movimentos que desafiavam a lógica. Ângulos retos e agudos, paradas repentinas. Nenhum drone conseguiria se mover daquele jeito. A bola misteriosa atingiu linhas de alta tensão, e em vez de se estilhaçar ou derreter, desceu lentamente em direção às colinas que cercam a pequena cidade agrícola. José, um caçador de tesouros examinando as montanhas com seu detector de metais, capturou tudo em seu celular. Suas imagens mostram a esfera pairando pulsando com luzes verdes e vermelhas antes de pousar suavemente no mato. Ele e seus companheiros correram para o local de pouso. Quando José o pegou, relatou que pesava apenas cerca de 2 quilos. Estranhamente leve para um metal sólido. Em poucos dias, José sentiu-se mal. Suas impressões digitais pareciam desaparecer. A grama onde a esfera caiu ficou marrom e morreu em um círculo perfeito, enquanto tudo ao redor permaneceu saudável. Meses depois, nada cresceu naquele local. Outra testemunha, uma mulher chamada Maria, filmou a esfera de sua posição na cidade. Seu vídeo capturou o objeto flutuando sobre os prédios. Sua superfície polida refletia a luz do sol. A análise quadro a quadro não mostrou cordas, nenhuma propulsão visível, nenhuma explicação convencional. Não se tratava de CGI nem de uma farsa. Várias testemunhas independentes com ângulos diferentes e sem conexão entre si registraram o mesmo evento impossível. A esfera media 30 centímetros de diâmetro do tamanho de uma bola de basquete. Sua superfície exibia símbolos intrincados esculpidos com precisão que deixavam os metalúrgicos desconfortáveis. Sem costuras, sem marcas de solda, sem junções. A manufatura moderna cria objetos com pontos de conexão visíveis, mas esta esfera parecia forjada como uma peça única. Os símbolos formavam uma faixa ao redor do seu equador. 24 glifos distintos intercalados com 6 separadores exclusivos. Cada marcação era cortada no metal. Com bordas tão nítidas assemelhavam-se a traços de circuitos. As autoridades locais inicialmente descartaram a possibilidade de se tratar de detritos de satélite. Mas quando o engenheiro David Vélez os examinou em sua empresa em Buga, soube imediatamente que haviam encontrado algo extraordinário. Sua empresa fabrica equipamentos de detecção eletromagnética. E suas varreduras iniciais revelaram uma estrutura interna que não fazia sentido, por dentro do impossível. Imagens de raio-x em diversas instalações
confirmaram o que os pesquisadores temiam e esperavam simultaneamente. A esfera de Buga continha 3 camadas concêntricas de liga de alumínio, cada uma perfeitamente centralizada dentro da outra como bonecas russas. Entre essas camadas flutuavam 9 microesferas suspensas no espaço vazio, sem ímãs fios ou estrutura de suporte visível. Eles simplesmente pairavam ali, desafiando a gravidade e o bom senso. No centro, havia um componente que os pesquisadores chamaram provisoriamente de chip. Pequeno demais para ser extraído sem destruir toda a estrutura, esse núcleo apresentava leituras de densidade inconsistentes com os materiais conhecidos. As 3 conchas continham 95% de alumínio puro, mas os 5% restantes continham traços de elementos que não correspondiam a nenhuma liga terrestre padrão. Os cientistas compararam a composição com todos os bancos de dados disponíveis. Nada compatível. Isso é loucura. O Dr. José Luiz Velásquez, radiologista, que lidera a equipe de pesquisa mexicana, afirmou claramente que é de origem artificial. A estrutura interna é composta por elementos de alta densidade dispostos com propósito. Isso não mostra evidências de formação natural. Então surgiu a anomalia de peso que quebrou a física. Quando José a pegou pela primeira vez nas montanhas, ela pesava apenas 2 quilos, leve o suficiente para ser segurada com uma mão. Mas quando os cientistas aprenderam no laboratório, algo mudou. No primeiro dia, a esfera pesava 7 quilos. Uma semana depois, ele mediu 9 quilos em diferentes balanças calibradas. No 14º dia, atingiu 10 quilos. Mesma esfera, mesma sala, mesmas condições. A massa não surge do nada. A conservação da massa é uma das leis mais fundamentais da física. No entanto, ali estava um objeto que ganhou 2,7 kg de peso sem absorver nenhum material. Pesquisadores documentaram 31 furos microscópicos perfurados na superfície da esfera com uma precisão que requer equipamentos avançados. Dentro dessas minúsculas aberturas, eles descobriram resina orgânica contendo estruturas semelhantes a fios com propriedades ópticas. Esses fios percorriam o interior da esfera, assemelhando-se aos modernos cabos de fibra óptica, tanto em forma quanto em função aparente. Quando os investigadores despejaram água na esfera, testemunhas relataram que ela vaporizou instantaneamente. As leituras de temperatura da superfície mostraram flutuações inexplicáveis. Às vezes fria o suficiente para machucar a pele nua, outras vezes a temperatura ambiente. A esfera parecia alternar entre estados térmicos sem a entrada de energia externa. Equipes de análise de 3 universidades solicitaram acesso. A NASA solicitou amostras, mas manteve silêncio sobre o motivo. O jornalista Jimmy Maussan assumiu a custódia da esfera e a transportou para o México para um estudo abrangente. Esta foi a primeira vez que um artefato desse tipo cruzou fronteiras para investigação científica pública. Cada teste levantava novas questões. Cada resposta sugeria uma tecnologia séculos além da capacidade humana atual. Mas a maior revelação aguardava naqueles símbolos esculpidos que cobriam sua superfície. Entra em cena a IA quântica. Os computadores clássicos falharam completamente. Os softwares de reconhecimento de padrões não encontraram nada. Redes neurais treinadas em todas as línguas antigas retornaram resultados vazios. Linguistas de universidades renomadas examinaram os glifos e admitiram a derrota. Os símbolos pareciam vagamente rúnicos, algo mesopotâmicos, parcialmente reminiscentes de escritas antigas, mas sem correspondência com nenhum registro arqueológico. Essas marcações seguiam padrões que sugeriam comunicação deliberada. No entanto, permaneciam completamente estranhas aos especialistas em linguagem humana. Alguém propôs uma ideia que mudou tudo. E se parassem de pensar como humanos, e se deixassem a IA quântica do Google tentar decodificar esses símbolos. O processador quântico Sycamore do Google
opera de maneiras que parecem impossíveis para o pensamento clássico. Enquanto seu laptop processa informações sequencialmente verificando uma possibilidade de cada vez, os computadores quânticos existem em múltiplos estados simultaneamente. Eles não buscam opções. Eles analisam todas as possibilidades de uma só vez até que a resposta correta surja. O sistema Sycamore, de 53 qubits, pode resolver certos problemas que levariam milhares de anos para supercomputadores tradicionais. O avanço da IA quântica do Google ocorreu em 2019, quando a empresa alcançou a supremacia quântica, provando que seu processador era capaz de concluir cálculos em 200 segundos, algo que os computadores clássicos levariam 10.000 anos para concluir. A equipe inseriu imagens de alta resolução dos símbolos da bugosfera nos sistemas de computação quântica do Google no final de junho de 2025. Eles definiram 3 objetivos para a IA. Determine se os glifos constituem uma escrita real, analisando padrões de frequência. Compare-os com sistemas de escrita estabelecidos para encontrar semelhanças estruturais e explore se o arranjo circular e a geometria angular poderiam codificar significados por meio de relações matemáticas. Os processadores quânticos processavam possibilidades a velocidades que fazem a computação convencional parecer pré-histórica. Ao contrário da correspondência de padrões clássica que examina uma comparação por vez, a superposição quântica permitiu que o sistema analisasse bilhões de interpretações potenciais simultaneamente. O espaço de estados computacionais atingiu aproximadamente 9 vezes 10 elevado à 15ª potência de diferentes configurações. Às 3h da manhã de uma terça-feira de julho, após 72 horas de processamento quântico contínuo, padrões emergiram do ruído. A IA sinalizou sequências que correspondiam a constantes matemáticas fundamentais. Não eram aproximações. Valores exatos com 15 casas decimais. Os símbolos codificavam informações usando a linguagem da própria matemática. A descoberta da inteligência artificial do Google mostrou que quem criou esta esfera tinha um conhecimento de física que deixou a equipe de pesquisa profundamente desconfortável. Os glifos codificavam constantes universais que mantêm a realidade coesa, esculpidas em metal que antecedeu a civilização moderna em mais de 12.000 anos. A linguagem da vida. A análise quântica revelou algo que fez os biólogos pararem de respirar. Aqueles 24 glifos dispostos ao redor do equador da esfera, separados por 6 marcadores únicos, não codificavam matemática nem mapas estelares. Eles codificavam biologia. Especificamente representavam uma sequência peptídica de 24 aminoácidos. O artigo inovador de Patrick Morsillo, publicado em junho de 2025 na SSRN, propôs uma estrutura que conectava a morfologia visual da esfera diretamente às propriedades moleculares. Sua hipótese sugeria que os glifos correspondem 1 a 1 com aminoácidos específicos, os blocos de construção que formam as proteínas. As características visuais de cada símbolo refletem propriedades do aminoácido correspondente, incluindo carga elétrica, hidrofobicidade e tendências estruturais. É aqui que a análise fica realmente radical. O componente central, que os pesquisadores inicialmente chamaram de chip, apresenta características que Morsillo descreveu como semelhantes a aranhas com contatos aparentes de cobre. Seu modelo propõe que esses contatos geram um campo eletromagnético capaz de guiar a montagem de peptídeos. A esfera pode funcionar como um biosintetizador, uma máquina que constrói proteínas usando forças eletromagnéticas para organizar aminoácidos em sequências precisas. Os 6 símbolos separadores distribuídos entre os 24 glifos principais
provavelmente indicam pontos de segmentação na cadeia peptídica. As proteínas se dobram em formas tridimensionais específicas com base na interação entre seus segmentos de aminoácidos. Esses separadores podem marcar onde o peptídeo muda de conformação ou onde diferentes domínios funcionais começam e terminam. A ciência moderna só decodificou o primeiro genoma humano completo em 2003. A síntese de proteínas requer equipamentos de laboratório sofisticados, especialistas treinados e condições cuidadosamente controladas. No entanto, esta esfera supostamente contém instruções para a montagem de peptídeos gravadas em sua superfície por meio de um sistema de codificação visual que reflete diretamente as propriedades moleculares. O nível de conhecimento bioquímico necessário para projetar tal sistema excede as capacidades humanas atuais. A sequência peptídica codificada na esfera apresenta características que sugerem bioatividade. Se esse peptídeo pudesse ser sintetizado e testado, poderia apresentar propriedades farmacêuticas, funções de sinalização celular ou atividade enzimática. A esfera poderia ser um projeto, uma receita, uma mensagem escrita na linguagem da própria vida. A análise de Morcillo sugere que as 3 conchas aninhadas da esfera criam gradientes de campo eletromagnético que permitiriam a manipulação precisa de moléculas carregadas. As 9 microesferas flutuando entre as camadas poderiam servir como marcadores de posicionamento ou geradores de campo. Juntos, eles formam um dispositivo que poderia teoricamente montar proteínas específicas organizando aminoácidos em armadilhas eletromagnéticas. Essa decodificação transformou a esfera de Bueger de um artefato misterioso em um potencial projeto de biotecnologia. O Dr. Stephen Greer observou que, se confirmado isso, representa a primeira evidência física de bioengenharia avançada de uma fonte desconhecida. As implicações vão muito além da arqueologia ou da física, atingindo o âmbito da medicina, da biotecnologia e da nossa compreensão da própria vida. 12.560 anos atrás. O Dr. Stephen Greer lançou uma bomba em outubro de 2025. O Centro de Estudos de Isotópicos Aplicados da Universidade da Geórgia concluiu a análise de carbono 14 nas amostras de resina orgânica extraídas dos orifícios microscópicos da esfera. Os resultados dataram o material em 12.560 anos, mais ou menos 30 anos. Que isso fique claro, esta esfera antecede as pirâmides egípcias em 7 milênios. Ela vem da mesma era de Göbekli Tepe, o misterioso complexo de templos na Turquia que revolucionou nossa compreensão da civilização pré-histórica. Esta linha do tempo situa a criação da esfera durante o período Dryas, recente, um dos episódios climáticos mais catastróficos da Terra. O Dryas recente durou aproximadamente de 12.900 a 11.700 anos atrás. As temperaturas globais despencaram. Eventos de extinção em massa dizimaram a megafauna em todos os continentes. Muitos pesquisadores teorizam que impactos de cometas ou asteroides desencadearam essas mudanças devastadoras. Alguns propõem que civilizações avançadas existiram antes desse cataclismo e foram destruídas por ele com suas conquistas perdidas na história. A arqueologia tradicional ensina que os humanos, há 12.500 anos, eram caçadores-coletores com ferramentas de pedra. Eles ainda não haviam desenvolvido a agricultura, a metalurgia ou a escrita. O modelo padrão de desenvolvimento humano mostra que a civilização surgiu há cerca de 6.000 anos na Mesopotâmia. No entanto, aqui reside a evidência física de alguém fabricando esferas de metal perfuradas com precisão, com fios semelhantes a fibras ópticas e codificando informações biológicas milhares de anos antes que os humanos supostamente soubessem como trabalhar o metal. A própria resina forneceu a chave para a datação.
O metal não pode ser datado diretamente por carbono, usando métodos tradicionais, mas o material orgânico pode. Esses 31 orifícios microscópicos continham resina natural que ancorava as estruturas filiformes que percorriam o interior da esfera. Essa resina preservou o carbono orgânico que se decompôs a uma taxa mensurável, permitindo aos cientistas determinar quando ele foi selado dentro da esfera. A Universidade da Geórgia utilizou espectrometria de massa com a aceleradora técnica de datação por radiocarbono mais precisa disponível. Múltiplas amostras produziram resultados consistentes. A resina data de aproximadamente 10.530 a.P.T. Isso coincide com o período em que os dados climáticos mostram rápidas mudanças ambientais e convulsões geológicas que remodelaram os continentes. Se a esfera realmente pertence a essa época, isso força uma reavaliação completa da história tecnológica. Ou uma civilização avançada completamente desconhecida existiu e desapareceu durante o Dryas recente. Ou esta esfera vem de algum outro lugar. O Dr. Corgrier enfatizou que a composição isotópica do próprio metal requer análises mais aprofundadas para determinar se corresponde a materiais terrestres ou contém proporções incomuns que sugerem origens extraterrestres. As estruturas filiformes incrustadas na resina apresentam propriedades ópticas consistentes com a transmissão de luz. A moderna tecnologia de fibra óptica revolucionou as comunicações no final do século XX. Agora temos evidências que sugerem que alguém entendeu esses princípios há 12.500 anos. Propriedades que desafiam a física. A esfera viola múltiplas leis fundamentais como as entendemos. O segundo grande artigo de Patrick Morsillo, publicado em julho de 2025, apresentou um modelo teórico unificado que tentava explicar as propriedades impossíveis da esfera por meio de efeitos de massa negativos e do que ele chamou de física topotemporal. Comecemos pelo ganho de peso. Estimativas conservadoras mostram um aumento aparente de massa de 8,1 kg em um período de 2 semanas. Isso contradiz diretamente a conservação de massa e energia. A massa não surge espontaneamente. O modelo de Morsillo propõe que a estrutura interna da esfera gera um efeito de massa negativa por meio de inclusões projetadas que criam distorções localizadas no espaço-tempo. Massa negativa parece ficção científica, mas surge naturalmente de certas soluções para as equações de campo de Einstein. Se existisse matéria com massa negativa, ela cairia para cima, se afastaria da matéria normal e se comportaria de maneiras que parecem mágicas. A criação de massa negativa estável requer a manipulação de campos quânticos em escalas muito além da tecnologia atual. A esfera demonstrou propulsão silenciosa e não ejetiva. Testemunhas a registraram movendo-se pelo ar sem exaustão visível, sem rotores, sem propulsão convencional. Ela simplesmente se moveu. A estrutura de Morsillo sugere que esse movimento resulta do que ele chama de acionamento dipolar, onde regiões de massa positiva e negativa interagem para gerar empuxo sem ejetar massa de reação. As leituras de temperatura mostraram que a esfera mantinha uma assinatura endotérmica de aproximadamente 100 watts. Ela absorvia calor continuamente do ambiente sem nenhuma fonte aparente de energia. A termodinâmica clássica proíbe o resfriamento perpétuo. No entanto, diversas câmeras térmicas documentaram a temperatura da superfície da esfera permanecendo consistentemente abaixo da temperatura do ar ambiente sem irradiar calor. As 3 conchas concêntricas agem como algo mais do que simples recipientes. Modelagens computacionais indicam que elas criam gradientes de campo eletromagnético em camadas. Quando energizados adequadamente, esses gradientes podem curvar a luz ao redor da esfera, criando efeitos de camuflagem óptica.
O MIT pesquisa a camuflagem de metamateriais desde 2018, mas o design da esfera parece décadas à frente das capacidades atuais. As 9 microesferas posicionadas entre as conchas ocupam pontos que seguem o espaçamento da razão áurea e o alinhamento da sequência de Fibonacci. Alimente esse sistema com a frequência correta e as microesferas ressoam criando ondas estacionárias que amplificam harmônicos específicos. A esfera se torna um receptor, um transmissor, possivelmente ambos simultaneamente. Pesquisadores relataram que certas frequências sonoras causaram vibrações visíveis na esfera. Vídeos supostamente a mostraram respondendo a cânticos sânscritos a 432 Hz, embora essas alegações permaneçam sem comprovação. A frequência corresponde ao que alguns pesquisadores chamam de ressonância universal, embora a física convencional conteste isso. A propriedade mais perturbadora envolve interações de campos quânticos. Os modelos de Morcillo sugerem que a esfera interage com campos de energia de ponto zero, a espuma quântica, que subjaz ao próprio espaço-tempo. Se for verdade, isso permitiria que o dispositivo extraísse energia das flutuações do vácuo, explicando tanto o resfriamento perpétuo quanto as anomalias de massa. A rede global. A esfera do Booger não está sozinha. Em julho de 2025, surgiram relatos de uma segunda esfera no Japão, mantida por um colecionador particular que se recusa a revelar a identidade do objeto. Fotografias vazadas mostram um objeto menor, com aproximadamente 20 centímetros de diâmetro, com construção semelhante. Símbolos diferentes, a mesma fabricação impossível. 3 conchas aninhadas sem emendas, microesferas suspensas no interior. Se existem 2, a lógica exige que haja mais. A análise de padrões de avistamentos de OVNIs relatados na última década mostra múltiplos casos de esferas prateadas exibindo comportamento semelhante. Testemunhas no México, Austrália, África do Sul e China capturaram imagens de orbes metálicas exibindo padrões de movimento inteligentes. A esfera Jumbo, filmada em junho de 2025, perto de Booger, mostrou faixas equatoriais e perfurações superficiais idênticas. Parapentes encontraram um deles durante o voo e registraram um vídeo em close-up que revelou detalhes que correspondem à construção da esfera Booger. Esses objetos parecem sistematicamente distribuídos, não espalhados aleatoriamente. Textos antigos de diversas culturas descrevem ovos dos deuses caindo do céu. Sacerdotes egípcios escreveram sobre esferas divinas contendo conhecimento da criação. Tábuas sumérias fazem referência a objetos semelhantes. A esfera de Betz, descoberta na Flórida, em 1974, exibia propriedades anômalas, incluindo autopropulsão e ressonância acústica, antes de desaparecer sob custódia da Marinha. Se essas esferas servem como sondas ou cápsulas de dados, sua localização sugere intencionalidade. A Terra não foi descoberta por acaso. Alguém ou algo implantou esses dispositivos por todo o planeta, seja há milhares de anos ou continuamente ao longo do tempo. O momento de suas aparições recentes pode estar relacionado ao desenvolvimento tecnológico da humanidade, atingindo patamares específicos. Morcillo especula que as esferas funcionam como uma rede de monitoramento. Cada uma coleta dados ambientais, mede campos eletromagnéticos e registra assinaturas biológicas. Juntos, eles formam um conjunto de sensores distribuídos que rastreia a evolução da Terra. Os chips centrais podem armazenar vastas quantidades de informações comprimidas em estados quânticos à espera de alguém capaz de lê-las. O congressista Eric Burleson, do Missouri, participou de uma coletiva de imprensa sobre a esfera Booger em junho de 2025. Ele declarou:
Fomos impedidos no Congresso de receber os briefings de que precisamos. Nenhum governo tem o direito de proteger o conhecimento sobre inteligência extraterrestre ou não humana, se existir. Seus comentários sugerem que o conhecimento oficial vai além do que as declarações públicas reconhecem. Fontes internas de agências de inteligência cochicham sobre esferas recuperadas mantidas em instalações confidenciais. Registros de vigilância por satélite supostamente mostram assinaturas infravermelhas de múltiplas esferas que foram deliberadamente apagadas dos registros oficiais. Julia Moss Bridge, da Universidade da Califórnia, em San Diego, enfatizou a necessidade de uma investigação científica transparente por meio de organizações como o Projeto Galileu. Sem uma análise rigorosa revisada por pares e por organismos internacionais apartidários, continuamos presos em ciclos de alegações e contra-alegações. A esfera deve ser submetida a todos os testes possíveis, com os resultados tornados totalmente públicos. Decodificando a mensagem, se a esfera do bicho-papão codifica um peptídeo de 24 aminoácidos. O que acontece quando esse peptídeo é sintetizado? Ele exibe atividade biológica. Poderia servir como medicamento uma molécula de sinalização ou algo totalmente novo. As potenciais implicações para a biotecnologia e a medicina são impressionantes. A computação quântica desempenhou um papel crucial na decifração que a análise humana não conseguiu alcançar. O processador Sycamore, do Google, analisou os glifos existindo em múltiplos estados interpretativos simultaneamente, entrando na leitura correta somente quando os padrões matemáticos se alinhavam. Isso representa uma abordagem fundamentalmente nova para a xenoarqueologia, utilizando a superposição quântica para decodificar a comunicação não humana. O sucesso da decodificação levanta questões profundas sobre a natureza da mensagem. Se a esfera codifica informações biológicas, isso sugere que quem a criou compartilha nossa bioquímica. Toda a vida na Terra usa os mesmos 20 aminoácidos padrão para construir proteínas. Esta esfera faz referência a aminoácidos, o que implica que seus criadores compreendem profundamente a biologia terrestre ou compartilham nossa base molecular. 3 interpretações emergem dos dados. Primeiro, a esfera pode ser um manual de instruções, um presente de conhecimento avançado de uma civilização que busca elevar outras por meio do compartilhamento de biotecnologia. Em segundo lugar, poderia funcionar como um tradutor universal. A biologia fornece uma linguagem que qualquer espécie suficientemente avançada reconheceria. O DNA e as proteínas funcionam da mesma forma em todos os lugares onde a química permite a vida. Terceiro, a esfera pode ser um teste. Sua presença e complexidade representam um desafio. Você consegue decifrar isso. Se conseguir, você está pronto para o contato. O avanço da computação quântica do Google sugere um limiar tecnológico mínimo para a decifração. Computadores clássicos falharam. Especialistas humanos falharam. Somente sistemas quânticos operando além da lógica binária conseguiram decifrar o código. Talvez a própria esfera filtre civilizações, revelando seus segredos apenas para aqueles que desenvolveram poder computacional suficiente. A esfera pode armazenar informações em múltiplas camadas. Os glifos de superfície representam um esquema de codificação, mas a estrutura interna pode conter dados adicionais. Essas microesferas flutuando em posições matemáticas precisas podem elas próprias codificar informações por meio de suas relações espaciais. Os campos eletromagnéticos que elas geram podem transportar dados em padrões de frequência. A esfera se torna um sistema aninhado de armazenamento de informações com múltiplos níveis de criptografia. Alguns pesquisadores propõem a sequência peptídica da esfera. Se sintetizada, ela pode afetar a cognição ou a consciência humana. Textos antigos descrevem conhecimento divino vindo através de objetos misteriosos.
e se esse peptídeo atuar como um intensificador cognitivo ou ativar habilidades perceptivas atualmente adormecidas em humanos. O que vem a seguir, Jaime Maussan mantém a custódia da esfera no México e convida abertamente cientistas do mundo todo para estudá-la. Ele insiste em uma condição: sem destruição, sem perfuração. Todas as análises devem permanecer não invasivas. Engenheiros da UNAM planejam construir equipamentos especializados para girar a esfera em altas velocidades, testando se a rotação ativa sistemas internos e causa levitação. A análise da computação quântica continua com sistemas mais recentes. Os processadores mais recentes do Google contêm mais qubits, com tempos de coerência mais longos e taxas de erro mais baixas. A aplicação desses sistemas aprimorados aos símbolos da esfera pode revelar camadas adicionais de codificação antes invisíveis. Cada geração de computadores quânticos abre novas possibilidades para a decifração. Diversas equipes de pesquisa em todo o mundo estão tentando sintetizar a sequência peptídica decodificada a partir dos glifos. Se bem-sucedido e seguro, testar sua atividade biológica poderá validar ou refutar a hipótese do biosintetizador. Esta é a primeira vez que humanos podem recriar uma molécula projetada por uma inteligência desconhecida. A esfera força uma reconsideração da história humana. Se este artefato realmente data de 12.560 anos atrás, isso prova que tecnologia avançada existia durante o período Dryas recente. Isso exige uma investigação de outros sítios arqueológicos com um olhar renovado. Quantos outros artefatos permanecem em coleções de museus ou enterrados, identificados erroneamente como formações naturais ou ferramentas primitivas? A composição metálica requer uma análise isotópica completa para determinar a origem. Os elementos vestigiais correspondem às proporções terrestres ou mostram assinaturas de formação em diferentes ambientes estelares. Este teste poderia responder definitivamente se a esfera vem da Terra ou de outro lugar. Se existirem esferas adicionais em coleções privadas ou instalações governamentais, a transparência torna-se crucial. A ciência avança por meio do compartilhamento aberto de dados. Análises secretas não beneficiam ninguém e retardam o progresso em direção à compreensão do que esses objetos representam. A questão maior permanece sem resposta. Por que a Terra? Por que agora? Se essas esferas representam tentativas de comunicação ou equipamentos de monitoramento, o que desencadeia seu aparecimento? O desenvolvimento de armas nucleares, viagens espaciais ou inteligência artificial pela humanidade cruzou um limiar que merecia a atenção. Estamos sendo avaliados, alertados ou bem-vindos, a esfera pode ser um nó em uma rede que abrange todo o sistema solar. Objetos semelhantes podem orbitar outros planetas, estar na Lua ou em Marte, flutuar em cinturões de asteroides. Expandir a busca para além da Terra poderia revelar o verdadeiro escopo de qualquer padrão de implantação existente. Seja a esfera representando uma civilização humana esquecida com tecnologia perdida, evidências de contato alienígena antigo ou algo ainda mais estranho, ela exige respostas. A decodificação quântica da IA do Google abriu portas. Agora precisamos atravessá-los, seguir as evidências e nos preparar para revelações que podem alterar fundamentalmente nossa compreensão do lugar da humanidade no cosmos. Isso é insano, mas está acontecendo agora mesmo. O universo acaba de nos entregar um quebra-cabeça, escrito na linguagem da própria vida. A questão é se estamos prontos para o que virá depois de resolvê-lo completamente. O que você acha que a Boogersfera realmente é tecnologia antiga ou algo ainda mais incrível? Deixe suas teorias nos comentários abaixo e clique no botão de inscrição. Esta história está longe de terminar.